Vamos começar então o nosso período de exposições. Quero pedir a toda a igreja, todos abram suas Bíblias, no livro de Juízes, capítulo de número 2. Quando você abre a Escritura, eu já vou avisar que essa devocional de hoje será uma devocional apenas em caráter introdutório, uma série de exposições que pretendo fazer aqui na igreja ao longo do ano, nas devocionais que eu for o pregador. Então, Juízes 2, especialmente a partir do verso de número 16 até o verso de número 23. Juízes 2, verso 16 a 23. Juízes 2, verso 16 a 23. Assim nos diz a Escritura: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com juízo e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias aquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr por elas Israel à prova, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como os seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos orar ao nosso Deus. Te agradecemos, ó Pai, a Tua palavra, que é fonte de instrução e de exortação para nós, especialmente a nos mostrar que é possível que às vezes o Teu povo chegue a tal ponto se afastar de Ti, que é necessário que haja uma completa renovação, uma ação extraordinária do Senhor, no sentido, Deus, de resgatar o Teu povo de volta à aliança, aos mandamentos do Senhor. Por isso, Deus, que queremos meditar nos textos da Escritura, que nos mostram essa Tua obra maravilhosa de resgate, de salvação, de compadecer-se do Teu povo, Deus, porque realmente, muitas vezes, a Tua própria igreja se afasta dos Teus ensinos. E é por isso, Senhor, que queremos estudar melhor a respeito de quais as evidências e sinais, o que é esperado do Teu povo quando a Tua palavra nos chama a um compromisso maior para com a fidelidade da Tua aliança. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a aprendermos mais um pouco da história da nação de Israel, mas refletindo a respeito do nosso próprio contexto, nossa própria história e daquilo que é a ação permanente da Tua graça na vida da Tua igreja e do Teu povo. É o que nós choramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero começar hoje uma série de exposições em que pretendo levar até o final do ano. Ao longo do domingo de manhã, nós temos vários pregadores, mas nas ocasiões que eu for, e eu estou vendo se o Paulo também compartilha isso comigo, nós vamos estudar alguns textos da Escritura que tratam de dois termos muito usados e ainda não compreendidos no nosso meio, que é sobre avivamento e reforma. Nós temos vários episódios da Escritura em que o povo foi chamado a voltar-se a Deus, ou seja, havia se afastado dos caminhos do Senhor, havia se distanciado dos caminhos de Deus e foi chamado a voltar. Isso que alguns chamam de avivamento. E muitas vezes, a reforma, e muitas vezes outras nações, outros povos se aderiram à fé, como foi o caso dos ninivitas. E alguns creem que isso é chamado de avivamento. E eu quero primeiramente explicar esses dois termos, o que é avivamento, o que é reforma,
quais são as diferenças entre o que a gente pode considerar um avivamento, o que a gente considera como reforma, para a gente, então, visualizar na Escritura, e esse vai ser o nosso percurso expositivo, em alguns momentos em que Deus, Ele traz ao seu povo um renovar das forças, da paixão por servir melhor a Deus, um compromisso maior com o reino de Deus. E eu preciso, antes de explicar a diferença dos termos, explicar por que é importante, relevante para a igreja, estudar sobre avivamento, estudar sobre o que é uma reforma. Em primeiro lugar, porque aquilo que o avivamento e a reforma representam em alguns episódios, deve ser, em certa medida, a nossa prática diária. Deixa eu tentar explicar isso. O avivamento e a reforma se constituem em momentos específicos e muito claros, em que o povo se volta mais ainda para Deus. Através do quê? Do meditar mais profundo na palavra de Deus, de uma contrição sincera dos seus pecados diante do Senhor, se arrependendo, em que pessoas confessando seus pecados se rendem aos pés do Senhor e de fato abandonam o antigo modo de vida em prol de uma nova vida como uma nova criação. Há também momentos em que Deus ele restaura o culto do seu povo, porque o culto se distanciou do padrão bíblico, do padrão exigido por Deus, é necessário que a adoração também seja restaurada. Só que isso todas essas coisas que eu acabei de descrever são coisas que eu e você temos que viver em certa medida todas as semanas, todos os dias. O que acontece de forma mais profunda, mais extensa, seja no avivamento ou na reforma, em tese deveria ser que eu e você cristãos praticamos todos os dias. Então, quando nós falamos sobre esses episódios, não estamos falando apenas de um momento singular que Deus fez algo na história do seu povo, mas estamos falando de algo que deve acontecer de forma corriqueira, mas em que momentos de avivamento e de reforma acontece de forma mais profunda, de forma mais rápida, de forma mais expandida. O segundo elemento é porque nós temos que evitar dois erros na compreensão do que é avivamento e reforma. O primeiro erro é dizer assim: avivamento é coisa de pentecostal. Nós, presbiterianos, somos de reforma. É como se avivamento fosse uma coisa apenas de dons espirituais e essas manifestações que nós, infelizmente, vemos por aí. E reforma é o que nós desejamos. Então, temos que orar por reforma, não por avivamento. Avivamento é uma coisa que alguns presbiterianos até evitam falar. Esse é o primeiro equívoco. Nós temos na história da igreja cristã avivamentos que teve a participação de teólogos calvinistas. Mais para frente no ano eu vou falar sobre um personagem importantíssimo, pode pesquisar sobre ele, Jonathan Edwards. No século XVIII foi um pastor muito usado no primeiro avivamento, grande avivamento nos Estados Unidos. Calvinista, um dos maiores filósofos norte-americanos que já existiram até hoje. Mas um período de avivamento. O próprio Simonton, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, o seu momento de vocação missionária, vocação pastoral, se deu num contexto de avivamento nos Estados Unidos no século XIX. Então, falar que avivamento é uma coisa só de pentecostal é um equívoco histórico, um equívoco teológico, porque é da Escritura. O que a gente precisa entender é o que a Escritura diz que é avivamento, para nós entendermos corretamente, historicamente, o que nós podemos ver quando Deus derrama isso sobre o seu povo. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro que nós temos que evitar é de acharmos que tanto o avivamento quanto a reforma são coisas que nós não devemos pedir ou não devemos esperar. Deus faz quando Ele quer na sua soberania e ponto final. E não é bem assim. É necessário que a gente ore a Deus para que Ele restaure, para que Ele renove o seu povo. Basta ler os Salmos, leia o Salmo 85, é um salmo que clama a Deus por restauração. Restauração é uma outra palavra bíblica para reformar, para restituir, para reconstruir. E é isso que a gente quer dizer, que na Escritura você tem vários momentos e várias orações em favor de uma reforma ou de um avivamento. Dito isso, eu preciso explicar o que a gente quer dizer com avivamento, o que a gente quer dizer com reforma. Primeiro, não há unanimidade quanto a esses dois termos, ao que é avivamento e o que é reforma. Só explicando rapidamente as diferenças, o avivamento, alguns entendem que ele é simplesmente um renovar da disposição dos crentes em servir melhor a Deus e com mais intensidade.
enquanto outros entendem que reforma, na verdade, é um movimento de dentro da igreja para restaurar o governo, a liturgia, o culto, os dogmas. Eu gosto bastante da diferença que R6 Sproul Jr. faz. Para ele é uma diferença básica entre reforma e avivamento, e eu acho que isso cabe biblicamente. Embora não sejam palavras bíblicas, mas esses episódios estão na Escritura. Para R6 Sproul Jr., avivamento é quando pessoas que muitas vezes estão fora da igreja passam a fazer parte do povo de Deus. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu no país de Gales, foi o que aconteceu na Coreia, aconteceu em outros países. É claro, o próprio povo de Deus participa do avivamento no sentido de que é renovada as suas forças, a sua disposição e há uma contrição, vamos dizer assim, coletiva dos pecados, uma confissão em grande massa dos pecados. Aconteceu, por exemplo, na África do Sul, há cerca de 30 a 40 anos atrás. Então, o avivamento, ele é mais, às vezes, um movimento que faz parte da igreja, mas que também inclui outras pessoas que se convertem ou são convertidas a Deus. Já a reforma é um movimento de dentro da igreja para restaurar o culto, para restaurar a teologia, a ética, a moralidade. E eu acho que essa é uma boa diferença, uma boa definição. Na própria Escritura, nós temos momentos em que Deus concede um período ao seu povo de restauração da sua fé, e que não é apenas para o povo de Israel, mas para outras nações. Um exemplo disso foi durante o ministério de Eliseu, em que a fama de Eliseu e do Deus de Eliseu percorria outras nações, por exemplo. Agora, existem casos na Escritura que é um momento de reforma, é um momento do próprio povo de Deus ser transformado e restaurado naquilo que é corretamente bíblico. Um exemplo disso, nós vamos falar sobre esse texto, é o que aconteceu no período do reinado de Josias. Só uma das informações para você ter noção do grau de decadência do povo de Deus, que os sacerdotes, no tempo de Josias, acharam no templo o livro da lei. Estava perdido. O povo já não conhecia mais a lei. A lei significa a Torá, os 5 primeiros livros da Escritura. E a partir do momento que eles acham o livro da lei, leem o livro da lei, há todo um movimento de restauração do culto, da adoração, da Páscoa, que já não era celebrada há muito tempo. Isso é uma reforma. É uma boa diferença para a gente entender que esses dois movimentos, eles caminham juntos na história da igreja cristã. Embora, como reforma, a gente conheça mais peculiarmente a reforma protestante do século XVI, mas nós temos na história da igreja cristã vários momentos em que dentro da igreja há pessoas que estão tentando reformar a igreja. A reforma protestante não foi o primeiro elemento desse tipo de iniciativa ou de ação de Deus. Já aconteceu antes. Da mesma forma, avivamento. Ao longo da história ele acontece. O que a gente vai estudar são aqueles que são mais recentes, a partir do século XVIII até o presente. E também, o meu propósito é talvez assim, desconstruir uma coisa que às vezes, até entre irmãos de igrejas históricas, a gente vê de forma equivocada. Por exemplo, eu raramente vou ao Facebook para ficar olhando o Facebook, não há tempo para isso. Mas, nessa semana, estava acompanhando uma pessoa que era de uma igreja batista, uma igreja histórica, pessoa reformada, mas que colocou como uma arte lá no Facebook dela, esse ano, sei lá, vai ter um avivamento na cidade tal. Eu até acho que é uma coisa que a gente tem que orar por. Só que dizer que Deus vai fazer daquela forma, naquele momento, já é bem diferente. Esse tipo de má compreensão é o que está muito em voga no meio evangélico. E tanto é que conferências sobre avivamento, pastores avivalistas, pregadores avivalistas têm aos montes. Só que a pergunta que eu faço a você é, à luz da Escritura, por exemplo, a gente pode falar que o Brasil já passou por um avivamento? Não estou falando de movimentos pentecostais, não estou falando disso, estou falando segundo a Escritura. O Brasil já passou por um avivamento? Certamente não. Por quê?
porque à luz da Escritura, nós não fomos avivados ainda como país. Aconteceu no país de Gales, por exemplo, um país quase todo, mas isso não aconteceu no Brasil. Precisamos entender o que é isso e por que a nossa oração deve ser, por vezes, para que Deus restaure o seu povo e para que Deus ele possa fazer uma obra que às vezes extraordinária no meio da nossa nação. E é por isso que a gente vai estudar, primeiramente, os episódios bíblicos em que isso aconteceu, quais são as marcas de um verdadeiro avivamento bíblico, de uma reforma, para então, a partir, espero, do segundo semestre, nós estudarmos quais são os momentos históricos na igreja cristã que isso aconteceu e como aconteceu. E vamos ver que coisas extraordinárias já aconteceram no meio da igreja cristã, de milhares e milhares de pessoas, de uma noite para o dia, ou de uma semana, pessoas completamente arrependidas dos seus pecados, mudarem completamente de vida de uma forma assim espetacular. A gente vai falar, por exemplo, sobre o avivamento entre os Zulus na África do Sul, em que isso aconteceu. E às vezes a gente nem sabe, na história da igreja cristã. Eu quero concluir, então, convidando você a participar dessa série. Primeiro, porque nós, cristãos, temos que pedir para que Deus nos avive na sua obra e que Deus nos reforme constantemente. Uma oração minha e sua deveria ser os nossos tópicos de pedido número 1, todos os dias. Segundo, porque eu acredito que a igreja, ela deixa de refletir a sua própria realidade quando ela não conhece a história, ela não consegue ver atrás em que momentos aquilo de alguma maneira aconteceu. O nosso desconhecimento da história da igreja cristã faz com que nós achemos que tudo que está acontecendo agora seja novo. Por exemplo, o movimento neoapostólico dos últimos 40 anos, você pode achar, é algo novo, as pessoas se intitularem apóstolas. Não. Desde o primeiro século, já existiam aqueles que se intitulavam apóstolos. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente consegue ver melhor o contexto que a gente está, consegue olhar para frente e enxergar o que Deus pode fazer, e pode fazer às vezes de forma extraordinária.